Olá, bom dia, Deus te abençoe, sejam bem-vindos ao Café Preto. Bom dia, com muita alegria e Jesus no coração, porque cada dia que passa é assim que eu vejo que a alegria vem com Ele mesmo, viu, gente? Porque se for por nós mesmos, não tem alegria às vezes, não tem. Bom dia, Rose, Deus te abençoe, Café Preto começando agora. Vou começar aqui a chamar as pessoas, essa palavra de hoje vai ser poderosa, como sempre, do Espírito Santo para todos nós. Bom dia, preciosa, você também. Que Deus te abençoe, Rose. Bom dia, Dulce. Vamos aqui, gente, convidar pessoas para essa live. Essa live hoje vai ser realmente uma mensagem do Espírito Santo muito poderosa hoje. Eu sinto no meu coração, ele está queimando aqui como nunca, e parece que os dias que a gente está mais precisando é que a palavra vem mais forte. Então, vamos chamar pessoas, vamos convidar aqui, vamos mandar esses coraçõezinhos para ver esse Café Preto hoje, transbordando de pessoas sedentas, famintas pela palavra do Senhor, para poder realmente se fortalecer. Porque é isso que a gente precisa nesse mundo, se fortalecer no Senhor. Vamos lá mandar e vamos lá convidar essas pessoas, respirando, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente. Obrigada, Rose. Obrigada. Bom dia, Dulce. É isso aí. Vamos lá. Deus é conosco, Deus é fiel, Deus é Pai. Mais um dia. Hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro. Meu Deus. 3 meses para o final do ano. Inacreditável como o tempo passa. Sou muito grata a Deus por todas as bênçãos que Ele já me concedeu esse ano e ainda há de conceder, não só para mim, mas como para vocês aqui. Eu declaro em nome de Jesus. Bom dia, minha amiga Dona Clésia, Deus te abençoe. Bom dia, com muita alegria, feliz de ter vocês aqui. Vamos lá, gente. Hoje vai ser bom demais. Bom dia, Ju, Deus abençoe. Vamos aqui nos fortalecer hoje. O Espírito Santo está gritando aqui dentro de mim. Chama pessoas para essa live. Vamos ter muitas pessoas aqui. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem hoje. Vamos, gente. Eu já chamei muita gente. Vamos chamando aí vocês também. E em nome de Jesus, bom dia, Fernanda. Deus vai abençoar todos vocês aqui e os que irão assistir mais tarde. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, porque Deus é fiel, Deus é Pai. Olha, eu vou te dizer como Deus é maravilhoso, como Ele sabe todas as coisas, como Ele trabalha todas as coisas com excelência. Deus é fiel a todo momento. Você já se deparou com aqueles dias que você abre o olho e você já sente um peso? Parece nem que você dormiu, parece que você não dormiu. Parece assim que você fechou os olhos e já acordou e parece que acordou mais pesado do que quando você dormiu. Às vezes não acontece, mas às vezes pode acontecer isso. E você sente que você não tem força para poder levantar, sua cabeça dói, você quer ficar deitado ali, você quer ficar ali pensando nos seus próprios pensamentos, na sua mentalidade ali, que muitas vezes está querendo te travar. Mas aí você lembra daquele que te criou a imagem e semelhança, daquele que te ama, daquele que realmente antes de você ir para o ventre da sua mãe já sabia os planos da sua vida, já tinha tudo alinhado para você. E aí você lembra, e aí você dá aquele pulo da cama. Pelo menos é assim comigo que acontece. Quando vem o desânimo, quando vem, né, aquele peso, aquela coisa, aquela noite que não foi o que você esperava. E aí pela manhã, Senhor, como será esse dia? Tantas coisas a fazer. E aí uma coisa já começa a puxar outra, para o lado negativo, é claro. Porque quando a gente amanhece assim, a gente não amanhece bem. Mas se a gente para refletir e lembrar daquele que nos ama incondicionalmente, que deu seu único filho para morrer na cruz por nós, a gente dá aquele pulo da cama e a gente fala: Senhor, eu não tenho força, mas me dá força. Eu estou aqui, eu sou sua serva fiel, eu sou uma general da fé, eu te amo com todo o meu coração, me ajuda, Senhor, me guarda, Senhor. Me guarda, me dá força. Vem, Espírito Santo, vem. Me levanta. Faz a sua chama acender. Faz eu te sentir aqui a tua presença agora. Então você tem que clamar. Quando você não tem força, quando você sente que você está abatido, que você está cansado, que você não consegue, que as coisas parecem que são muito maiores do que você,
Você tem que clamar aquele que você sabe que está ali de braços abertos. Você sabia que quando você acorda, Deus está ali do seu lado, querendo te dar um bom dia? Mas muitas vezes você tão perdido nos seus pensamentos, você começa a focar somente nos seus problemas, no que você vai ter que enfrentar, na dificuldade que você está vendo para resolver certa coisa, numa decisão que você tem que tomar naquele dia que você não está vendo uma saída, você só está vendo o lado pior. Mas se você olha para o lado e você vê o seu pai que está ali, querendo que você dê um bom dia para ele, querendo que você diga: bom dia, pai, eu entrego nas suas mãos. Eu creio em ti. Porque Deus pode todas as coisas. O que você não consegue, Ele consegue. O que você não tem força, Ele te dá força. Gente, é muita emoção quando eu falo do Senhor. E quando eu sinto muita presença do Espírito Santo, é assim que eu me sinto, sensibilizada pelo poder e pelo amor de Deus na minha vida. Porque Deus é maravilhoso. Ele é um Pai cuidadoso, amoroso, verdadeiramente. E é tão bom sentir isso, porque é um cuidado que você tem, é um cuidado que realmente supera qualquer problema, qualquer medo, qualquer angústia, qualquer coisa. Sim, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Como a Rose está dizendo aqui, Ele é perfeito. E Ele sabe todas as coisas. E eu quero ler para vocês hoje um versículo muito conhecido, mas que vem sempre... Peraí, deixa eu mudar aqui, desculpa. Que vem sempre numa boa hora. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus, o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém, amém. Graças a Deus. Olha que palavras, olha. Eu sou o teu Deus. Não tenha medo de nada, não se assombre com nada, não tema nenhum problema, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu ajudo você. Eu sustento você. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, minha irmã, mas eu quero te dizer que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele diz. E Ele só quer que a gente creia. Ele só quer que a gente acredite. Ele só quer que a gente não deixe aquele que derrota os homens falar mais alto, que é o inimigo, que é através do desânimo, do medo. Ele quer destruir o povo de Deus. O inimigo, ele é astuto. E muita gente acaba se cegando por causa dele, ficando cego e desacreditado por causa dele. Não se deixe abater. Creia no teu Deus, que está te dizendo, que te ajuda, que te sustenta, que te levanta. Confie nele e ele vai te dar. Olha só, você lembra, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo de Pedro no barco com os discípulos. Eles estavam lá, estava tempestade, o mar revolto, o vento, e eles estavam com muito medo. Jesus veio de longe e eles acharam ainda que era um fantasma. E Pedro gritou: se for tu, Senhor, se manifesta. E ele andou até Jesus. Pedro, de 12 apóstolos que estavam ali naquele barco, foi o único que tomou a iniciativa, que teve coragem, que creu e que resolveu. Ele não se intimidou. Ele tomou uma atitude que ninguém estava tomando. E muitas vezes você vai ter que ser essa pessoa.
de tomar uma atitude quando ninguém está tomando. Então você tem que ter uma mente forte, uma fé inabalável, para você não se deixar abater nem influenciar por ninguém. Porque muitas vezes você impede de receber uma bênção porque você está se distraindo com os comentários. Não vai não, fulano, não é não. Não, não, tá muito forte, eu tô com medo. E aí você não vai. Porque você está se deixando contaminar pelo ambiente. Mas quando você tem fé, quando você tem visão, você confia no Senhor, você vai se olhar para a direita nem para a esquerda. E foi assim que Pedro fez. Ele quis viver o sobrenatural. Muitas vezes Deus vai colocar algo no seu coração, um plano, um projeto, que ninguém está vendo, que ninguém está tendo visão. Ah, todo mundo já tentou, todo mundo já fez. Que nada, fulano, se fosse isso, todo mundo estava fazendo. Muitas vezes você vai ter que tomar uma atitude que ninguém está tomando. Muitas vezes você vai ter que realmente tomar uma atitude que está sendo realmente o que ninguém pensou. Mas muitas coisas começam assim. Porque a maioria das pessoas querem fazer o que todo mundo está fazendo. Mas ninguém quer sair da sua zona de conforto para tentar testar o que ninguém tentou até hoje. Então, o que eu quero te dizer é que o que Deus tocar o seu coração e você sentir que é a voz dele, que é ele te guiando, você vá sem ter medo. Não ouça a voz da oposição, porque você pode, de repente, desencadear algo que ninguém até hoje tentou, que ninguém até hoje se manifestou para fazer. E mesmo que você esteja de contra uma multidão, confie no Senhor que você vai ser abençoado. Foi assim que Pedro fez. Estavam os 12, ele foi o único que foi, os 11 ficaram para trás, ele foi o único que experimentou e andou sobre as águas. Você não vê na Bíblia mencionar o nome de outros que não seja ele, porque ele foi o que andou, ele foi o que experimentou aquele momento divino, aquele momento sobrenatural único. Então tem coisas que você não pode deixar a oportunidade passar. Tem coisas que você vai ter que experimentar, porque é Deus que está querendo que você experimente, que você tome um passo de fé, que você tome uma atitude que realmente vai te levar para um outro nível. E foi isso que Pedro fez. Ele foi, andou pelas águas e estava ali. Mas aí, mesmo depois, quando você toma uma atitude de ir em frente no projeto, de você tomar uma atitude de fazer o que ninguém está fazendo, no meio da sua jornada, vão aparecer distrações, vão aparecer pessoas que vão te desencorajar. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava ali, ó. Eu estou andando sobre as águas, eu estou vivendo o sobrenatural, eu estou tomando passos de fé. Sim, é isso que eu quero para a minha vida. Só que aí ele começou a ouvir o vento, ver o vento revolto, o mar revolto. Aí ele começou a olhar para um lado, olhar para o outro, começou a se distrair. E assim acontece com muitas pessoas. Elas tomam atitude, elas acham que estão no caminho certo, e estão. Mas aí elas vêm, começam a se distrair, começam a olhar para um lado para o outro, e aí ela cai e afunda. Ela para no meio do caminho, ela não dá prosseguimento àquilo. E como Pedro caiu, afundou e disse: "Me salva, Jesus!" Ele gritou: "Me salva", não porque ele estava com medo de se afogar, mas porque ele sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E somente com ele estava salvo. Porque Pedro era pescador, Pedro sabia nadar. Ele não estava com medo de se afogar. Quando ele pediu ajuda a Jesus, ele pediu ajuda porque ele queria ser salvo, ele queria voltar a viver o sobrenatural que ele estava vivendo, mas, no entanto, ele começou a se distrair com as coisas que ele estava vendo no meio do caminho.
E assim, muitos de nós nos enfraquecemos com os problemas. Você resolve tomar uma atitude, você resolve fazer o sobrenatural, você resolve fazer aquilo que ninguém está fazendo, só que aí você está vivendo aquilo, aí começa fulano falar uma coisa, Beltrano falar uma coisa, e aí vai um falando uma coisa, um falando outra, você se distrai, você esquece do seu propósito, você esquece da sua missão. Mas aí quando você vê que você caiu, se você volta realmente, porque quando a gente pertence a Jesus, ele nos resgata. Se você chama por ele, ele te acode. E aí ele gritou e ele pediu, me salva Jesus, me salva. E Jesus o salvou. E assim é como nós. Gente, quando a gente foca no problema, o problema nos enfraquece. Ele enfraquece sempre. E é isso que acontece com muitas pessoas. Se deixam enfraquecer pelo problema, se deixam envolver pelaquela situação que está vivendo, e aí fica cego, já não sabe mais o que quer, estava entusiasmado por uma coisa, já bate o desânimo, não vai dar certo, porque você se deixou contaminar. A gente precisa ter uma mente forte em Jesus. E é através da palavra que a gente se fortalece. Eu estou te dizendo isso porque é isso que eu aplico. Todos os dias é uma luta para mim. Todos os dias eu passo por aflições. Todos os dias eu tenho surpresas agradáveis e também desagradáveis que eu tenho que lidar. Dificuldades. A minha casa, já que eu busco ao Senhor todos os dias, que eu tenho um café preto, eu tenho um livro que é para transformar a vida de crianças, que é um projeto que Deus me deu, você precisa ver quantas coisas eu ouço. Para com isso, não vai dar certo. Se não todo mundo estava fazendo isso. Dá muito trabalho, não é assim não. Porque a mente do ser humano é limitada. Você não pode se guiar por alguém que não tem poder de criar os céus e a terra. Você tem que se guiar pelo nosso Deus, que ele pode todas as coisas. Se Deus colocou no seu coração, ele vai te dar tudo que você precisa, mas você precisa crer e passar por esses desafios do dia a dia. Faz parte. As minhas filhas são bênçãos? São. Tem o poder da palavra, tem o poder dos... Tem. Eu profetizo na vida delas, profetizo. Mas elas são como outras crianças. Passam pelas mesmas aflições, passam por agonia, passam por situações que não são agradáveis. Não é porque eu busco ao Senhor, não é porque eu tenho a Deus, não é porque eu tenho um livro que é para a honra e glória de Deus, que eu ouço e obedeço ao Senhor, que as minhas filhas vão ser poupadas de passar por certas coisas. Não. Elas têm muito livramentos, elas são abençoadas, mas tem certas coisas que elas vão ter que passar e vai ser o testemunho delas. E eu não posso interferir. Às vezes tem certas aflições que elas vão passar, que eu tento dar claridade a ela, tento dar, né, o pensamento de sabedoria que vem do Senhor, mas tem coisa que elas têm que passar. E que eu tenho só que orar a Deus, pedir proteção, como eu oro o Salmo 91, eu oro pela família todos os dias, eu peço livramento ao Senhor, e o Senhor dá. Mas tem certas coisas que não vai impedir delas passarem. E tem que passar. E o que eu quero te dizer aqui, outra coisa, é outro exemplo da nossa Bíblia, é Davi. Davi, ele era um improvável da família. Ele era o mais fraquinho, o menor, era aquele que foi até amaldiçoado. Ninguém profetizou ali na vida de Davi. Não, vai lá cuidar das ovelhas, vai lá ficar lá, porque ele é o mais feio. Então, ele foi excluído, muito pelo contrário, em vez de ter sido abençoado. E, no entanto, quando ele foi levar lá os mantimentos lá para o exército de Saul, para os irmãos dele, porque 2 irmãos de Davi estavam no exército de Saul. E quando ele chegou lá com o queijo, com a comida lá para poder prover para as pessoas que estavam lá do exército, os soldados que participavam do exército de Saul, ele viu todo mundo parado, sem saber o que fazer, temendo ao Golias. E, no entanto, Davi, aquele fraquinho, um franzino,
Ele olhou o grito do Golias e ele não se intimidou. Ele se incomodou. Sabe por quê? Porque Davi tinha rotina de oração. Davi buscava o Senhor. E aquele que foi rejeitado, desprezado, que foi amaldiçoado pela própria família, foi o que teve coragem de colocar a armadura lá de soldado. Pequeno daquele jeito, todo mundo olhando para ele como se dissesse: o que que esse frangote vai fazer aí? E, no entanto, com uma pedra, que só foi um símbolo, porque o que derrotou realmente o gigante foi a sua fé em Deus. Então, é Deus falando para nós: não interessa o tamanho do seu problema, você tem que correr para o problema, que ele vai te dar todas as armas para você colocar o problema para baixo. Porque quando a gente foge de um problema que a gente tem, quando a gente foge de certas situações, vai chegar uma hora que ela vai vir até nós. Ou ela vai nos derrotar, ou você vai ter que trazer a vitória sobre o problema, sobre ela. E somente você vai conseguir essa vitória quando você tiver esse relacionamento com o Senhor, quando você buscar Ele com todo o seu coração, quando você realmente saber que Deus pode todas as coisas. Porque, como diz aqui em Isaías 41:10, não tema nada, pois eu estou contigo. Não tema nada, pois eu sou o seu Deus. Tenha coragem, eu te sustento. Eu estou com você. E Deus está conosco sempre. E é isso que a gente tem que lembrar. Não importa o que a gente tem que enfrentar, não importa o que a gente tem que fazer. Tem que enfrentar esse problema, vai enfrentar. Mas eu tenho certeza que o meu Deus, Ele vai dar uma solução. Eu tenho certeza que o meu Deus, Ele vai realmente dar provisão. Porque Ele fala aqui: sustento com a minha destra. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento, eu provejo. Ele vai prover tudo que você precisa. Porque Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Vamos parar de ter medo do problema. Vamos correr para o problema, porque quando a gente tem fé, a gente sabe que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Vamos buscá-lo com todo o nosso coração, porque é Ele que nos levanta. Vamos ter uma fé sobrenatural. Vamos ter uma fé inabalável. Vamos ter uma fé em Cristo. Porque assim, a gente vai viver coisas que ninguém está vivendo. Porque a gente tem que aprender que a gente tem que enfrentar certas dificuldades que tem pessoas que não estão querendo enfrentar. Tem pessoas que têm projetos, mas ela não quer. Não quero, não mexe com isso não vamos mexer com isso não vamos mexer com isso não, muita dificuldade, muito trabalho. As pessoas não querem trabalho, as pessoas querem sombra e água fresca, mas a vida é uma vida de aflições. Deus não falou que nós teríamos uma vida de sombra e água fresca. A gente tem breaks, a gente tem momentos de refrigério, momentos de tranquilidade, mas a maioria das vezes a gente está lutando. Mas a gente tem que saber que somos mais que vencedores em Jesus. A gente tem que saber que a luta existe, as aflições existem, mas o Senhor nos prometeu que Ele cuidaria de todas e Ele cuida. Basta você crer, basta você focar nele e não perder o foco. Quantas e quantas vezes eu já perdi o meu foco no passado? Hoje em dia, por mais que eu peque, por mais que eu faça algo que contraria a Deus, eu me arrependo, eu caio, eu levanto e eu sei que Ele está ali para me sustentar. Eu confio nele porque Ele me dá coragem, Ele me dá toda a força que eu preciso e que eu não tenho. E eu sei que toca no meu coração, eu canso de profetizar, eu vejo, eu tenho essa visão, eu vejo isso, eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu tenho uma visão. Às vezes, eu repito mais forte ainda, principalmente quando a negatividade vem ao meu redor, de pessoas descrentes, que são crentes às vezes, mas não estão nem acreditando naquilo que eu estou falando. Porque
Como elas não colocam projetos na vida delas para poder seguirem em frente, elas não conseguem acreditar no projeto de ninguém. Os seus maiores incentivadores são aquelas pessoas que colocam em prática o que Deus coloca na vida deles, que entra em ação, que coloca projetos, que realmente faz coisas que tem que ser feita. Então, aquelas pessoas que recebem uma missão do Senhor e cumprem com excelência, não se deixam abater, não se deixam distrair pela negatividade que está ao seu redor, elas se tornam imparáveis em Cristo. E eu vejo isso na minha vida. Eu sou uma imparável em Cristo. Amém, Tamires, Deus te abençoe. Eu sou uma imparável em Cristo porque eu vejo que Ele coloca no meu coração desejos, pensamentos que as pessoas que muitas vezes estão ao meu redor não têm essa visão. Mas como diz aqui Isaías 41:10, eu creio no poder dele, eu confio nele, eu sei que ele vai dar o sustento, eu sei que ele vai dar a provisão, eu sei que ele vai me dar a direção, eu sei que ele me dá tudo que eu preciso, mas você precisa crer, você não se distraia, não fuja dos seus problemas, enfrente-o como Davi enfrentou. Ele não teve medo, porque ele tem um Deus maior do que todas as coisas. Enquanto todos aqueles homens fortes, bonitos, estavam ali no exército para poder, com medo de enfrentar aquele Golias, ele, no entanto, desculpa, gente, com uma pedra, que foi um símbolo, como eu já disse para vocês, mas com a sua fé, ele derrotou o Golias. Então, faça o que ninguém está fazendo. Faça o que todo mundo acha difícil. Porque todo mundo pode dizer para você, todo mundo está fazendo isso. Eu não vejo. Continue plantando a semente que Deus brotou no seu coração. Porque se o Espírito Santo colocou lá, se Deus colocou no seu coração, é para você continuar. Eu já poderia ter parado muitas coisas há muito tempo, mas eu sou uma general da fé, verdadeiramente. Eu confio no Senhor. Eu quero agradá-lo. Saiba que tudo que você está plantando, você vai colher. Porque a lei da semeadura é real. A lei da semeadura é você semear o que você está plantando. E se você está plantando, você vai colher. E Deus, ele é um Deus fiel. E ele é um Deus que quando ele abençoa, ele recompensa muito mais do que você deu. Então, uma pequena semente, Deus transforma numa grande bênção. Imagine quem está querendo plantar uma grande semente. O quanto ele não vai dar. Então, creia no poder de Deus. Cristo é maior do que Davi, mas o que de Davi era maior que exatamente. A fé vence todas as coisas. Quantos Golias a gente tem na nossa vida aí? Quantas coisas a gente não pode fugir, a gente tem que enfrentar. Se você anda com Deus, você coloca Ele na frente, porque Deus, Ele endireita todos os caminhos. Ele endireita todos os caminhos, Ele endireita todos os caminhos sempre. Porque Deus é fiel. E o que Ele brotou no seu coração, Ele é fiel para cumprir. Lembra? Lembra desses 2 episódios hoje e se incentive. Se encoraje, se abasteça com isso. Pedro, dos 12, foi o único que resolveu andar sobre as águas. Os outros ficaram olhando. Então, muita gente vai ficar te olhando. Você, numa multidão, vai ser aquele único que vai ter a coragem de ir até a frente, de fazer o que você tem que fazer. Mas Deus está ali para te sustentar. Contanto que você não olhe nem para a direita nem para a esquerda, porque se você tomou atitude e se você começar a olhar para fulano, Beltrano, você vai ver caras e bocas, você vai ver comentários, você vai ver... E isso pode te distrair. Como Pedro se distraiu e caiu, mas ele gritou por socorro e Jesus o salvou. Como eu já te disse, não salvou porque ele não tinha medo de se afogar. Ele sabia nadar. Ele pediu socorro porque ele queria continuar vivendo o sobrenatural. E muitas pessoas se distraem e param de viver o sobrenatural porque o ser humano, ele se deixa influenciar pelo ser humano por outros homens. Não se deixa. Deixa Deus ser sua maior influência. Porque assim você vai ver o que ele vai fazer na sua vida a cada dia. E é assim que eu sigo a minha vida.
com muitas aflições, mas eu sei que Ele me livra de todas. Então eu espero que essa palavra tenha te encorajado hoje, tenha te dado realmente, né, uma virada de chave, tenha feito você tomar uma decisão de que com Deus é tudo melhor, porque esse é o caminho. Amanhã a gente está aqui de novo, vamos orar. Amém, amém. Louvado seja Deus mesmo, Tamires. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por este dia maravilhoso. Obrigada por esta palavra poderosa, Senhor. Essa palavra que realmente é um norte. É uma palavra que realmente clareia a nossa mente, clareia os nossos pensamentos, que nos dá esperança, que nos levanta. Obrigada, Senhor, pelos exemplos dos nossos heróis da Bíblia, que realmente são reais. Até hoje a gente vê que a gente pode usar, porque a Bíblia é o nosso combustível. A tua palavra é que realmente nos levanta, principalmente naqueles dias que a gente não tem força para levantar. Principalmente naqueles dias que nossa cabeça está tão cheia, os problemas estão querendo nos enfraquecer, pois aqueles que focam no problema se enfraquecem, mas aqueles que focam em ti se fortalecem. Ô Senhor, nos fortalece a cada dia, nos fortalece, Senhor. É isso que nós precisamos dessa palavra, como diz em Isaías 41:10, porque o Senhor nos fortalece, nos dá coragem, e o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para realmente dar tudo o que nós precisamos. E eu peço ao Senhor que dê tudo o que nós precisamos, ó Pai. Em teu santo nome, abençoa todas as pessoas aqui presentes e as pessoas que irão assistir mais tarde. Eu peço a tua bênção, eu dou a tua bênção no teu nome, Senhor Jesus, para que abençoe este dia em todas as áreas da nossa vida, que o teu favor venha sobre nós, que a tua luz venha tão forte sobre nós, que onde quer que a gente pise, que sejamos luz, para a honra e glória do teu nome. Abençoe este dia, 21 de setembro de 2022, o melhor dia das nossas vidas até então. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu amo você, mas Deus ama muito, muito mais. Que palavra poderosa, hein, gente? Que palavra que fortalece. Que palavra é essa tão abençoada? Eu realmente, assim, o Espírito Santo realmente tem dia que ele é sobrenatural. Tem palavra que realmente, assim, me levanta astronomicamente. Eu sou muito feliz, grata a Deus por isso. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Obrigada pela sua companhia. Comenta a live, como vocês fazem. Agradeço imensamente. Tira um print, bota nos stories. Vamos passar a palavra do Senhor. E é muito bom quando a gente tem um coração disponível para o Senhor, sem ter vergonha de dizer a quem a gente acredita, de quem a gente recebe as nossas forças. Porque as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam, né, ter... Eu não tenho vergonha, né, de passar a palavra dele, eu não tenho vergonha de falar dele, eu falo porque ele já vem à frente, ele já vai à frente, ele já toma à frente de mim, diante de mim. Então é muito fácil o homem exaltar o homem, mas muitos sentem dificuldade de exaltar a Deus. Vamos exaltar a Deus mais. Ele é um Deus ciumento. Ele gosta de atenção e temos que dar, porque Ele nos dá muita atenção. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Até amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração, um abraço de 40 segundos e até amanhã. Que a paz do Senhor esteja com você. Beijão. Tchau.